Essa semana eu, lendo a Bíblia, ouvindo, sempre algumas palavras, eu vi falar sobre, li muito sobre Jesus, e aí eu pensei nesse versículo, nesse texto, que está aqui em João, capítulo 6, versículo 27. Abra lá sua Bíblia, João, capítulo 6, versículo 27. O tema, se eles colocaram lá, depois põe, disse Jesus, eu sou o pão da vida. Amém? Jesus que disse, viu? Ele que falou isso. Mas nós vamos entender o contexto aqui, por que Jesus disse isso, o que aconteceu. Olha lá, diz assim. No João capítulo 6, versículo 27 diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha lá, Jesus está falando assim, olha, o que eu estou aqui para falar, para fazer e para dar a vocês é o alimento da vida eterna. E ele fala, esse alimento você não precisa trabalhar para isso. Ele fala, Deus dá a vocês. Amém? É algo que não é por mérito, não é conquista, mas é graça e misericórdia de Deus. Por isso que Jesus está ali e fala, eu sou o pão da vida. E aí eles perguntam a Jesus no versículo 28. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Eles falam, como que é fazer a obra de Deus? O que eu tenho que fazer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, Senhor, nesta manhã, com base na tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, a nossa vida, como nós precisamos de ti, Senhor. Age poderosamente em nome de Jesus. Amém? Irmãos, qual é o contexto dessa palavra para nós entendermos? Primeiro, houve a multiplicação de pães. Está aqui no capítulo 6, a primeira multiplicação de pães. O que ocorreu? Jesus está lá ministrando, falando com eles. E aí, chega a hora de ir embora, a multidão é grande. Jesus sabe a característica, toda a característica daquela multidão, E aquela multidão está ali, e na hora de ir embora, Jesus fala, olha, não, eles não vão embora com fome, não dá. Então vamos alimentá-los. E aí passa a alimentar aquela multidão, e multiplicam os pães, os peixes, a passagem que nós vimos, que está aqui no capítulo 6 de João. E eles se alimentam, recebem a palavra, tudo tranquilo. E aí depois Jesus vai para o outro lado, atravessa o rio ali, e eles também vão para lá, vão para Jesus. Só que aí, Jesus sabe, lógico, não tem como. Jesus sabia que eles estavam seguindo agora, porque eles queriam mais pão e mais peixes. É o que eles queriam. Por isso que Jesus começa a falar, peraí, vocês estão confundindo as coisas. Até hoje é assim, viu, gente? Não muda. Jesus fala, vocês estão confundindo. Por quê? Porque ele fala, eu sou o pão da vida. Eu estou falando de algo da vida eterna. Não é algo passageiro, não é algo rotineiro. Não é esse pão que perece. Presta atenção, eles comeram. Num dia, no outro já estava com fome. E é assim. É um pão que tem que ter a manutenção constantemente. E sabe que quando multiplicou o pão, os pães e peixes, há muitos estudiosos que falam que o povo aclamou, e eles queriam Jesus agora como um rei, Pensou ter um rei assim? Eu acho que eles pensaram, vamos precisar trabalhar nunca mais. O rei multiplica pão, a gente vai lá e pega os pães, pega os peixes, e vai tendo essa constante manutenção da vida, estamos sossegados. Jesus fala, vocês não entenderam nada.
eu estou falando da vida eterna. Eu sou enviado de Deus. E os rumores eram rumores difíceis. Alguns falavam, peraí, ele não é esse aí que é o filho de José e Maria? Como que ele fala que vem do céu? Como que ele fala que é filho de Deus? A gente até conhece o pai e a mãe dele. Sabe que ele nasceu de Maria e é filho de José? E ele fala que é enviado de Deus, vem do céu. Há uma confusão tão grande em buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar e em buscar a Deus pelo que Ele é. E essa diferença é perigosa. Perigosa porque nos leva a acreditar em um Deus que pode nos socorrer, mas aí nós não vamos crer na vida eterna que há em Cristo Jesus. Jesus está ali e falou, eu estou aqui para falar de algo da vida eterna. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí ele falou, esse pão, se quem comer, não vai ter mais fome, porque está saciado a vida eterna, né? E quando ele se compara com o pão, ele é um alimento universal, é um alimento milenar, e ele é simples de fazer, principalmente para os judeus. O que eles faziam? Pegava rocha, pedra, aquelas mais lisas do deserto, limpava bem a rocha, né, as pedras ali, lavava a parte de cima e aquecia com fogo, com algo ali ao lado. E quando ela estava bem aquecida, fazia uma massa com trigo e jogava por cima. E aquelas camadas finas, eles fazem até hoje. Não é esse nosso pão, o francês, né, o mais, uma massa mais amontoada, mas aquela massa fina. E eles jogavam ali e a pedra aquecida, rapidamente, aquela massa era cozida, assada, virava o outro lado, pronto, estava pronto o pão. Então o pão era possível fazer no percurso do deserto, aonde estivesse, não precisava de um forno, de uma assadeira, de nada elaborado, mas eles conseguiam. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida, é um alimento acessível a todos. Por isso que Jesus fala, é um alimento simples, mas que é um alimento importante para a manutenção da vida. Porque é para isso que nós nos alimentamos, para nos manter vivos, não é? Se nós ficarmos alguns dias sem nos alimentar, nós vamos perdendo as forças. E aí não conseguiremos nem levantar da cama, andar. Porque precisamos do alimento para seguir. Então Jesus está falando, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí o povo fala, desceu nada, ele nasceu de Maria, e é filho de José. Jesus fala, eu sou o pão, mas da vida eterna. Que eternidade, a gente quer pão agora, eu quero comer agora, é agora, depois deixa para lá. E aí é uma confusão tremenda. Após a multiplicação desses 5.000 pães, Jesus interroga-os e fala, olha, vocês estão me seguindo só para comer, para ter nova multiplicação e vocês se alimentarem e seguirem, vendo os pães multiplicarem, vendo a comida surgindo de tanta facilidade. E aí eu pensando nesses versículos e nessa ministração, fiquei preocupado também, porque nós vamos tomando um ritmo na vida, a gente começa a louvar a Deus, adorar a Deus e ir para a igreja só para ter benefícios. E as igrejas ainda erram anunciando isso, né? A gente anuncia, ó, vem para a igreja que vai acontecer isso, acontecer aquilo, tantas coisas, tantos milagres. Tudo coisa passageira. A minha avó, ela já faleceu, a minha avó. E a minha avó, uma época, ela tinha uma ferida na perna, e aquela ferida não fechava de jeito nenhum. Era algo assim muito exposto. E aí tentou, não conseguiu. Até um dia que ela pediu para minha mãe também ainda era viva, falou, olha, eu quero ir na igreja também, para ver se eles rezam, né? Ela falou do jeito dela lá, e essa ferida sara. E aí minha avó foi na igreja com a minha mãe, e oraram, e a ferida secou, sarou. Só que mesmo assim minha avó não quis nada com Jesus.
Que bom que a ferida secou. Mas não quis. E aí partiu sem uma decisão, eu acredito, né? Talvez no coração, não sei. Mas aí nós temos que pensar isso. Talvez a porta de entrada para ir até Deus é a cura, é um milagre, é algo assim. Mas é o que Jesus está anunciando para aquele povo. Fala, olha, vocês estão aqui por causa da comida que perece. Vocês vão comer, amanhã querem mais, depois querem mais, e vão seguir Jesus porque querem o pão e o peixe. Mas ele fala, mas eu estou aqui para dar a comida que vocês vão comer. Não vão ter mais fome. Por quê? Porque ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Não adianta nada comer pão e se distanciar de Deus. Não adianta nada ter uma cura e não aproveitar o melhor, que é a presença de Deus, a vida com Deus, a entrega de Deus, entendeu? Entendeu como isso é tão importante? Você pode até chegar e conhecer a Deus porque está num momento difícil, mas depois de conhecê-lo não tem como se afastar. É esse hino que a gente louva, né? Eu não sabia que ele era tão lindo assim, né? Maravilhoso, glorioso. É isso que nós temos que entender nessa manhã. Aleluias. Comer o pão é aprender sempre com Ele, é andar com Ele. Nós precisamos sim do nosso alimento diário, mas muito mais precisamos da presença de Deus para a eternidade em Cristo Jesus. Aleluias. E Jesus falou, vocês estão me seguindo, vocês querem pão, mas não estão entendendo o que eu estou falando. Do que realmente importa é servir a Deus. Aquele milagre eram sinais, é um sinal que ele é o enviado de Deus. Mas além do sinal, há um Deus real, verdadeiro. Muito melhor do que qualquer milagre é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que nós queremos uma ajuda de Deus, um milagre, algo para acontecer. E voltamos à mesma condição depois quando nós nos distanciamos de Deus. Mas a proposta dessa palavra nessa manhã é nós nos alimentarmos e adorarmos a Ele pelo que Ele é. Pelo que Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Sabe que para a física tem algumas conclusões, definições. Uma delas que não existe frio, né? Tem gente que fala é psicológico, fala então uma blusa aí, né? Tem uns que falam é psicológico. Para a física não existe frio. Eles falam que é ausência de calor, não é? O frio é ausência de calor. Também não existe escuro. A física declara que é ausência de luz. Você está no escuro, acende a luz, tem mais escuro, a luz está lá. E também fala que não há silêncio. É a ausência do som. Se nós olharmos para essas características, como será viver com a ausência de Deus, distante de Deus? É o que Jesus está falando. Não tem pão que vai saciar a fome de vocês, porque sempre vai estar precisando de algo, sempre estará ruim, difícil, sempre, sempre, sempre. E Jesus está falando, vocês têm que vencer isso, sair da ausência, ou se aproximar de Deus, para que vocês tenham o pão que permanece, aleluia, para que vocês tenham a alegria da glória de Deus, de estar na presença de Deus. Não basta, irmãos, vir aqui receber um milagre, não basta vir aqui orar para que algo aconteça, você sair daqui vibrando, quando o pregador fala, olha, Deus ouviu sua oração, vai te entregar isso, vai te dar aquilo, receba, 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 e a gente recebe, 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 e sai feliz daqui, e amanhã de novo, outra vez, novamente, porque nós não verdadeiramente abrimos o coração para que Ele atue, para que Ele haja nas nossas vidas. Há um texto em Atos, quero que você abra aí, Atos, no capítulo 17, no versículo 11, fala de um povo, que eram os bereanos.
Os bereanos eram um povo que buscava ler, aprender a palavra de Deus. Era um povo que se apaixonou e estava desfrutando da presença de Deus. E Paulo escreve que esse povo é diferente, porque eles querem conhecer mais a Deus. Sabe quando você ouve algo bom e fala, eu quero entender mais sobre isso, eu quero conhecer mais. Quando você tem um amigo, você fala, meu, esse amigo é maravilhoso, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, eu quero estar com ele, eu quero estar com ela, eu quero conversar, eu quero estar próximo. Quando conhecemos algo bom, nós queremos mais. E nessa manhã, se você veio buscar o pão que perece, você se encontrou com o pão que permanece, que é Jesus. Se você veio buscar uma ajuda rápida, passageira, você encontrou um Deus que quer te abençoar constantemente, amém? Está com você constantemente. Olha aqui em Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim, ó: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha, receberam a mensagem. Que mensagem é essa? Vai multiplicar pão, Deus vai abrir a porta, Deus vai te curar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai dar aquilo outro. Opa, onde está esse Deus que dá tudo, que vai fazer uma fila aí fora? Mas não é nada disso. A mensagem que os bereanos se interessaram era a mensagem da vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. E diz que eles ficaram examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha, eles falaram, não é possível que é algo tão maravilhoso servir a Deus. Vamos ler para ver se é isso tudo mesmo. E lógico que eles conseguem buscar a Deus e vão a cada dia se deliciando na presença de Deus. E diz assim, ó: e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres gregas de elevada posição, não poucos homens gregos. Porque quando eles começam a ler a palavra, quando eles começam a aprender mais de Jesus, eles a cada dia se entregam mais na presença dele. Por isso que nessa manhã, comer desse pão, que é o pão vivo que desceu do céu, é aprender mais sobre ele, é nos aproximar de Deus através das nossas atitudes. E isso é algo racional, viu? É decisão nossa. Olha, descarta, tenha certeza que Deus vai cuidar de você. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai prover a necessidade. Porque aquele povo estava diante de Jesus. Jesus falou para os discípulos, nós não vamos despedi-los com fome. E distribuiu o pão quando multiplicou. Só que ele estava falando de algo maior do que aquilo. Eles não conseguiram entender e enxergar, além da multiplicação de pães, que existia um Deus maravilhoso, poderoso, verdadeiro. Eles queriam uma ajuda rápida, uma mudança para colocá-lo como rei, para colocá-lo como líder ali. Eles queriam uma mudança rápida, mas Jesus estava anunciando a vida eterna para eles, aleluia. Olha, não tem problema, não acredite, se a vida piorar, se a política piorar, se as coisas piorarem, Deus vai continuar cuidando de você, aleluia. O zelo de Deus não é dependente das circunstâncias humanas, não. O cuidado e o zelo de Deus pelo teu povo, aleluia, independe das circunstâncias. Mas a nossa decisão nesta manhã não é vir aqui buscar o pão que perece, uma ajuda de Deus, mas é nos contentar e nos alegrar na presença de Deus, aleluia. Porque o pão acaba. O peixe que foi multiplicado, maravilhosamente, todos comeram, sobrou, mas não satisfaz o povo. No outro dia eles atravessaram o mar, vamos lá de novo, para ele multiplicar mais pão, mais pão. Eles precisavam de uma padaria, não de um Deus. Nós precisamos de um socorrista, não de um Deus. Precisamos de um ajudador momentâneo, não de um Deus. Mas o que nós estamos falando nessa manhã é do Salvador do mundo.
daquele que entregou a vida por nós. Amém? E Jesus é tão maravilhoso. Ele não explode e fala, pô, vai, sai para lá, vai comer pão para lá. Mas ele fala, olha, esse pão vocês precisam trabalhar para comprar. Mas o pão que desce do céu, esse é dado por Deus. É só vocês desfrutarem. É só vocês comerem desse pão e se alegrarem na presença de Deus. Aleluias. Você se alegra nessa manhã em ser um servo de Deus? Olha, é necessário ter mais espaços na sua vida para que Deus possa agir. É necessário a gente confessar com os lábios. Ó Jesus, eu até cheguei na tua presença porque eu precisava de ajuda, eu confesso, é sempre precisando de ajuda. Mas andar contigo é tão bom, tão maravilhoso, que ajuda agora é supérfluo. Que o que eu preciso, cada dia eu preciso de mais e mais e mais coisas. Mas eu tenho realmente me alegrado na tua presença. Eu tenho sentido paz de estar diante de ti. Aleluia. Até aquela pergunta que Jesus faz para os discípulos, é outra passagem, não é essa, mas é o mesmo contexto. Pessoas estão lá porque eles querem ser curados, querem milagres, só seguindo Jesus porque quer algo, quero isso, eu quero aquilo outro. Mas aí Jesus fala, olha, vão embora, não quero, olha, não dá. E a palavra começa a ficar dura e Jesus fala, olha, vão embora, se afastem. Olha para os discípulos, fala, se vocês quiserem ir também, vão, porque eu estou falando uma coisa, estão entendendo outra. Aí os discípulos falam, não, para onde iremos nós? Vamos não, nós vamos ficar, Jesus. Eles não entenderam, mas nós entendemos. Não há melhor lugar a não ser na tua presença. Assim como para a física, não há frio. Assim como para a física não há escuro, mas é ausência de luz. Assim como para a física não há silêncio, mas é ausência do som. A maldade, tudo que impera nesse mundo é ausência de Deus. E não é lugar para a igreja do Senhor. Aquele lugar em que você sente só, aquela sensação que você é um miserável, que nada vai dar certo. Isso é ausência de Deus, aleluia. E Ele não nos quer nesse lugar, Ele nos quer na presença dEle. Mesmo que falte o pão, não vai faltar paz, não vai faltar a presença de Deus, e logo Ele vai prover as necessidades, e tudo ficará bem, aleluia. Nós temos que buscar nessa manhã, é nos alegrar na presença de Deus. Vamos fazer como os nossos irmãos bereanos, falar, esse Deus é tão maravilhoso, eu quero conhecer mais, eu quero ler sobre Ele, eu quero ter a presença dEle, eu quero comer mais desse pão, não do que perece, do que acaba, mas desse pão que permanece para sempre, aleluia, em nome de Jesus. Aí Jesus fala para ele, olha, vocês estão enganados, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas como fazer a vontade de Deus? Como, a pergunta deles é, como que nós podemos fazer a obra de Deus? Talvez essa seja a nossa pergunta também. Aí Jesus responde, tão simples, crendo naquele que Ele enviou. Quem que o Pai enviou? Jesus, amém? Você é filho de Deus, você é servo de Deus, você crê naquele que o Pai enviou, amém? Você crê em Jesus? Eu creio, pastor, porque Jesus já fez um milagre para mim. Peraí, então o milagre é a porta de entrada. O relacionamento com Ele pode ser realidade na nossa vida. Viver com Ele, andar com Ele, ouvir a voz dEle, essa é a vontade de Deus nessa manhã. É a vontade de Deus nós nos aproximarmos. Deus já realizou milagre na sua vida? Agradeça, se alegre. Mas muito mais do que esse milagre que passa, o milagre passa. O milagre, gente, olha, Deus cura, você depois, lá na frente vai acontecer algo, ficar enfermo, seja o que for, e vai também de novo precisar.
Preciso de uma porta de emprego, e ora, Deus abre a porta, é um milagre, depois você precisa de novo, e de novo, e de novo, e aí vai. Isso é comum. Mas em todos os cenários, em todos os momentos, existe o pão vivo que desceu do céu. E Jesus fala para eles, esse pão é dado por Deus, é entregue por Deus. É como se ele pudesse falar, ontem vocês não comeram o pão que eu distribuí lá? Então coma do pão que Deus está enviando. Mas quem é esse pão? Ele fala, sou eu, é o que Jesus está falando. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O milagre acaba, mas a vida eterna permanece. Amém? Por que você está aqui nessa manhã? Precisa de algo de Deus? Mas Deus sempre faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O povo estava seguindo para comer um pão que perece, que passa, que tem validade por algumas horas e a fome já bate de novo. Mas eles encontraram um pão vivo que desceu do céu. Um pão em que come e a fome é saciada. Amém? Em nome de Jesus, com base nessa palavra, eu espero que você entenda. Quando o povo começa a falar com Jesus, eles até comparam com o maná que caiu do céu. Porque é um histórico dos judeus, que eles falavam, olha, quando o Messias vier, ele vai enviar, ele vai continuar o milagre que aconteceu no deserto de cair pão do céu. Eles estavam esperando algo físico, momentâneo. Matar a fome, matar a sede. Mas esse pão não é um pão que perece, mas o pão que permanece. E aí Jesus corrige ele e fala, olha, quem deu aquele pão para vocês não foi Moisés, mas foi meu Pai que está no céu, quando caiu o maná e vocês comeram. E o mesmo Deus enviou agora o pão que não perece, o pão da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra acenda uma chama no teu coração, para se aproximar de Jesus, para desfrutar mais dele, para comer desse pão que não perece, amém? Para confiar mais nele, aleluia. Tira o foco do que você precisa, tira o foco. Olha, eu tenho certeza nessa palavra que Deus vai prover todas as nossas necessidades, porque o povo estava com fome e Deus multiplicou pão, ele vai prover. Isso é comum, isso é corriqueiro. Nesta manhã desfrute da presença de Deus, se alegre na presença de Deus, tenha no teu coração, na tua mente aquele desejo, eu quero mais desse Deus, eu quero conhecer mais, eu quero me aproximar mais, eu quero conhecê-lo mais e mais, eu quero a cada dia desfrutar da presença de Deus. E Jesus vai olhar para nós e fala, então vem, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus vai falar, coma para que você não tenha mais fome, aleluia. Ele ama, aleluia, estar conosco, habitar em nós. É quando eles perguntam, o que eu posso fazer? Como é a obra de Deus? A obra de Deus é essa. É você abrir o teu coração, a tua mente, a tua vida, para a habitação de Deus. É você acordar pela manhã, naquele dia tão preocupante, você fala, olha, eu estou com tanta preocupação, mas não tem problema, porque eu sou servo de Deus e Ele está no controle da minha vida, aleluia. E aí, gente, não tem quem possa tirar isso de você. Paulo, ele foi açoitado, ele foi linchado em praça pública. A Bíblia diz que ele ficou como morto, apedrejado, paulado, apanhou tanto, e não desistiu de servir a Deus, porque ele comeu o pão vivo que desceu do céu, aleluia. As feridas das pedradas, das pauladas, elas cicatrizaram, ficaram as marcas, mas tudo para ele valia a pena. Não deu certo, vamos colocá-lo no cárcere agora. E ele foi para o cárcere porque falava de Jesus, mas diz a palavra que lá dentro do cárcere, eles louvavam a Deus.
mesmo sem liberdade, eles estavam comendo o pão vivo que desceu do céu. Sabe por quê? Porque o grande problema é a ausência de Deus. Não aceite isso para a sua vida, não. Independente do que ocorra, não abandone o seu Deus, se aproxime dele, nas adversidades, nos dias bons, não aceite a ausência de Deus na sua vida. O pão que desceu do céu, Jesus diz, esse é dado por Deus, é dado, e não é através do trabalho, do seu suor, não é, mas ele é dado por Deus. Apenas desfrute, coma, se alegre na presença de Deus.